galera, eu sou o professor Vitor Terra e hoje, como eu havia prometido anteriormente quando eu falei de modernismo em Portugal, se você não assistiu essa videoaula, vai lá e assiste. Nós vamos falar hoje sobre Fernando Pessoa, tá bom? Bem, quem foi esse cara? Quem foi o cara que auto se denomina esteroneurastênico? O Fernando Pessoa é um autor que ele teve uma paixão, né, pelo ocultismo, pela psicanálise, pela psiquiatria. Ele vai ser apaixonado pela filosofia e aí ele vai começar a fazer um desdobramento de si. Ele vai fazer a fragmentação do eu em outras personalidades poéticas. Então, ele vai criar dentro dele personalidades poéticas fragmentadas, o que nós chamamos de heterônimos. Cuidado, pelo amor de Deus, não confunda heterônimo com pseudônimo. O que é o heterônimo? O heterônimo é a criação de um autor fictício, com uma personalidade, com uma vida. Ele vai criar para cada um dos seus três heterônimos uma vida diferente, uma maneira de escrever diferente, uma profissão, uma história de vida diferente. O heterônimo é isso, o pseudônimo não. Eu posso começar a escrever e assinar com outro nome, tá? Mas a minha maneira de escrever continua sendo a mesma. Se eu colocar numa poesia Genal, na outra Afonso, na outra Gil Cleidson, a maneira de escrever continua sendo a mesma. Eu só estou ocultando o meu nome e colocando outro. Isso é pseudônimo. Heterônimo não. Heterônimo muda tudo, tá? Ele vai tratar esses personagens como se eles esses poetas como se eles fossem reais. E todos estão dentro do Fernando Pessoa, da genialidade dele, tá? Ele vai quebrar esse mito de uma personalidade que não poderia, uma personalidade que completa, inteira. Ele vai quebrar isso. A personalidade pode ser fragmentada e eu vou fragmentar uma personalidade, tá? Ele vai se reinventar e se inventar por meio de outras criaturas que estão dentro dele, tá? Então ele vai criar obras de poetas. Então Fernando Pessoa vai criar obras de poetas, tá bom? O primeiro heterônimo dele é o Álvaro de Campos, tá? E quem é esse Álvaro de Campos? O Álvaro de Campos, ele vai ser engenheiro de formação inglesa, tá? Tá bom? Ele é um engenheiro de formação inglesa, mas que não fez sucesso na profissão de engenharia e ele escreve poemas. Mas os poemas do Álvaro de Campos, eles são publicados de forma postumamente. Peraí, Vitor, peraí. Quer dizer que os poemas do Álvaro de Campos, eles são uma publicação póstuma, só que ele nunca existiu. Se ele nunca existiu, ele não nasceu, ele não viveu, ele não morreu, mas os poemas dele são de publicação póstuma, tá bom? E aí ele começa a ter um trecho que eu acho muito interessante que diz: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte disso, tenho todos os sonhos do mundo, tá? O poeta é modernista e futurista e ao mesmo tempo cubista. O Álvaro de Campos, ele vai fazer uma corrente que a gente chama de sensacionista. E o que é o sensacionista? Ele vai ser o cara que vai misturar todas as vanguardas europeias dentro dele, dentro da publicação poética dele, tá? Então ele faz essa mistura. A temática é as sensações do homem no mundo moderno. E quando eu falo de modernidade, eu não estou falando de iPhone, tá? Para a época, o que era a modernidade? Era conseguir entender todas essas explosões tecnológicas e de comportamento. As pessoas mudaram o comportamento dela. Qual é a forma de escrever do Álvaro de Campos? Ele vai escrever com os versos livres.
ele vai escrever com um ritmo explosivo e ele vai escrever com uma linguagem coloquial, ele não é formal. Tanto é que esses versos que eu li, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada e a parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo. Se você parar para perceber, a linguagem não é tão difícil assim, correto? Ele vai falar sobre a crise dos valores da vida urbana e industrial. A gente sabe que a cidade dá aquele status, aquele glamour. Viver na cidade, você tem essa visão do status, do glamour, mas que nem sempre esse glamour, esse status, eles vão te dar o retorno que você deseja. Então você vai ter um autor que vai estar oscilando entre a euforia e a depressão, entre o êxtase e a desilusão, entre a alegria e a tristeza, entre o entusiasmo e a decepção, tá? Então a vida na cidade, ela traz isso, ela tem um lado que você fica entusiasmado, mas ele tem um lado que vai decepcionar você. Ele vai fazer, a escrita dele, ele também vai colocar o que a gente chama de flaner. O que é o flaner? O flaner é como se alguém parasse para observar as pessoas da cidade, para observar a cidade, tá? Então ele vai observar o movimento, ele vai observar e tentar entender quem é a pessoa que mora na cidade, quem é a pessoa que está vivendo aí, tá? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que vive de status, tá? Porque ele vai fazer uma crítica a essa ideia do viver de status, do viver de aparência, tá bom? Até porque a vida do Álvaro de Campos é essa vida desse engenheiro frustrado. Então ele vai, querendo ou não, colocar um pouco disso na sua escrita. Nós vamos falar do Alberto Caeiro. O Alberto Caeiro, que é o nosso poeta pastor. O Alberto Caeiro, ele é o mestre do Fernando Pessoa. Tá? O Fernando Pessoa, quando ele escreve o Alberto, quando ele cria o Alberto Caeiro, lembrando que a gente não vai falar Alberto Caeiro / Fernando Pessoa, a gente vai falar Alberto Caeiro, porque ele é um dos poetas que estão dentro do Fernando Pessoa, ele tem uma personalidade, ele tem uma história de vida própria, tá? O Alberto Caeiro, ele vai ser o mestre do Fernando Pessoa, do Ricardo Reis e do Álvaro de Campos. Tá? Segundo o Fernando Pessoa, o Alberto Caeiro é uma pessoa sem formação, tá? Uma pessoa que só tem educação primária, é uma pessoa que é autodidata, é uma pessoa que vai ter e vai passar para o Fernando Pessoa uma simplicidade de vida. O Alberto Caeiro, ele vai ser a pessoa que vai trazer a palavra de calma, a palavra de serenidade para o Fernando Pessoa, que está num período modernista, de grandes mudanças. Tem o futurismo, o cubismo, você tem grandes tendências. O Alberto Caeiro, ele vem para negar as filosofias, porque as filosofias complicam a vida. A gente fica tentando entender tanta coisa, ao mesmo tempo a gente não entende nada e a gente não sai do lugar. Por isso que é preciso buscar essa tranquilidade. Então, o Alberto Caeiro vem e a personalidade dele, diferente dos outros, ele vem rejeitando todas as estéticas, todas as regras, essas correntes literárias, as correntes filosóficas. Ele vai rejeitar tudo isso, o Alberto Caeiro. Ele vai falar o quê? De uma vida simples, de uma vida em contato com a natureza, uma vida de amor à natureza. O Alberto Caeiro, ele ama a natureza e ao mesmo tempo ele ama a mulher amada. Então tem uma valorização do amor, valorização dos momentos, tá? E aí, se a gente parar para perceber, o Alberto Caeiro, ele também vai ter uma tendência que vai lembrar muito o arcadismo. Por que o arcadismo? Porque vai ser a ideia do pastoralismo, do pastor, do campo, a vida bucólica, a vida no campo, né? A vida de ter as ovelhinhas, de valorizar esse contato com a natureza, de ser íntimo da natureza, tá bom? Ele vai dar essa ideia do ancião, sabe? Aquele ancião que não tem formação acadêmica, mas que vai passar o que? A experiência, que vai passar a vivência para as pessoas que estão ao redor dele, tá bom? Ele vai passar a ideia de ver o mundo de uma forma sadia e plena, tá bom? E eu queria fechar esse pedaço do Alberto Caeiro com um texto dele,
que eu acho muito interessante, que diz assim: o essencial é saber ver. Saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender. Para ver as coisas, eu não preciso criar ou pensar em grandes coisas, eu preciso ver a simplicidade, eu preciso desaprender. Ser gênio, o genial não é aquele que cria e que inventa, que vê grandes coisas, mas ser genial é enxergar o óbvio, é enxergar o simples. Vamos falar do Ricardo Reis. O Ricardo Reis, ele vai dialogar muito com o Alberto Caeiro, tá bom? Só que eles têm umas certas divergências, até porque o Alberto Caeiro é o seu mestre, tá? Mas antes de nós começarmos, vamos dar uma relembrada nos outros, tá bom? O Álvaro de Campos, ele é o cara que está envolvido, está comprometido com a vida urbana, ele está comprometido com a correria da cidade grande. Ele é um engenheiro que para e analisa e tenta entender o quadro, ele faz parte dela. O Alberto Caeiro é o cara que está lá longe, é o mestre, é o ancião, que tem a sabedoria, que vai dando aquelas gotas de sabedoria aos seus discípulos. Esse é o Alberto Caeiro. Já o Ricardo Reis, ele é o cara que está inserido na modernidade, mas ele está ali só para analisá-la. É o filósofo da modernidade, tá? Pensa naquele senhorzinho de cartola e chapéu, com o charuto na mão, observando a sociedade, tá? Ele é um homem culto. Ele, diferente do Alberto Caeiro, que vai ser um homem de vida simples, um autodidata, o Ricardo Reis, ele é um homem culto. Ele é um homem que tem contato com a cultura greco-romana, com a cultura clássica, no caso, né? Ele vai ter contato com a mitologia, ele vai ter contato com as correntes filosóficas e literárias. Então ele é o mais culto dos três, tá? Ele vai falar da essência da vida. Ele não vai falar da natureza como o Alberto Caeiro fala. O Alberto Caeiro, ele fala de uma natureza e ele fazendo parte dela, uma certa relação de amizade. O Ricardo Reis, ele vai falar da natureza versus a vida moderna. Então ele vai falar dessa questão de como o homem era no campo e como o homem está vivendo agora. Ele vai falar desse desconforto das massas. O que seria esse desconforto das massas? Você imagina do século XVIII para o século XIX. As pessoas, elas tinham um padrão de vida, de repente a vida muda. Então de repente ela está no meio de uma fábrica produzindo, ela está num elevador. Pensa no elevador, como é desconfortável entrar no elevador e ficar esperando, parece que não sobe nunca. Você olha para a televisão, você olha para os botõezinhos, você fica olhando para o teto, porque até hoje a gente fica desconfortável. Imagina antigamente, imagina quando foi criado um elevador, imagina como é uma situação complicada. Então ele vai falar desse desconforto das massas. A vida moderna deixa o homem extremamente desconfortável, tá bom? E ao mesmo tempo ele vai falar que esse desconforto é para colocar o homem dentro de um sistema, dentro de um padrão. Observa que enquanto o mestre Alberto Caeiro não fazia uso da filosofia, o Ricardo Reis, ele vai ser extremamente filosófico, tá bom? Então ele vai fazer uso da filosofia. Então ele vai dizer que o homem está se transformando numa máquina para seguir padrões, tá bom? Ele vai falar da ideia da passagem do tempo, que o homem acaba não percebendo. Ele vai falar que no meio do desconforto das grandes massas, o homem está sozinho. E aí, para fecharmos a aula de hoje, eu selecionei um poema do Ricardo Reis, que está dentro do Fernando Pessoa, que diz: estás só. Estás só. Ninguém o sabe. Cala e finge. Mas finge sem fingimento. Não esperes que em ti não exista. Cada um consigo é triste. Tem sol se há sol. Ramos se ramos buscas. Sorte se a sorte é dada. Estamos sozinhos, cercados numa selva de pedra. Estamos sozinhos, envoltos a muita gente. Essa é a ideia do Ricardo Reis. Tudo bem? Então, gente, a gente fecha aqui a nossa aula de Fernando Pessoa. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal e
Até breve.